Paz do Senhor, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai me assistir. Eu estou com a mensagem de Deus ao seu coração. Eu queria trazer uma meditação, queria que você pensasse nisso. Estou alguns dias com muitas indagações. Deus está trabalhando no meu coração, tem falado comigo, né? E eu queria compartilhar com vocês primeiro um acontecido, né, que aconteceu, um comentário que uma pessoa fez para mim. Ela disse assim: poxa, eu vejo que o senhor é um cara bem despojado, que o senhor não é religioso, né? Isso porque ela estava descrevendo a igreja, né, que o layout da igreja é um layout mais moderno e tal, que a gente fez com madeira, queimou e tal, né, pelo meu próprio, minha maneira de vestir, né, e eu brinquei, eu falei para ele assim: se a religião tivesse respaldada pelo externo, né, a gente acabaria criando uma outra religião, né, porque afinal de contas agora quem não é religioso é aquele que se veste bem, aquele que anda bem, né? Aquele que anda de camiseta, aquele que tem uma igreja, né? Hoje a gente tem as churches, né? Com as paredes pretas, né? E o pessoal mais com cavanhaquezão, né? Aquela barbinha de bode. E como se isso definisse, né? Quem é o homem ou o que está no coração do homem, tá? Primeiro eu quero que você lembre que quando Deus ele veio escolher um rei, né, segundo o pedido do povo, ele disse para Samuel, né, após Samuel ter visto vários homens, tá? E eu vou firmar aqui e consolidar que Samuel era um homem de Deus, assim como essa pessoa é de Deus, né? Às vezes ela só não se abriu para uma nova perspectiva, tá? Samuel era de Deus e Samuel olhou aqueles homens e disse: certamente é esse. Por quê? Porque era formoso, era bonito, tinha aparência, tinha jeito, tinha estatura, né? Daquilo que ele criou expectativa como um rei, né? E de repente Deus vira para Samuel e diz assim: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, né? Então nós precisamos entender que a cultura do homem, depois que Adão caiu, ela foi contaminada, né? A gente vive uma sociedade que vive de vista, não de fé. Ela vive daquilo que ela enxerga, daquilo que ela possibilita alcançar, daquilo que ela criou como padrão, né? A gente lembra que um tempo atrás o padrão de vestuário para o crente era aquele que andava de terno, aquele que andava com a roupa toda fechadinha, coberta. Hoje, na igreja moderna, nós temos um novo padrão, né? Um padrão mais descolado, mais moderno. E eu quero afirmar para você que Deus não vê como o homem vê, tá? Então, o ser religioso, né, na verdade, tá quando a gente começa a criar dogmas, tá bom? Jesus, ele não era um religioso, né? Ele não era uma pessoa presa, né, nas doutrinas de homem, né? Ele diz que, certa feita, Jesus ele olha para os fariseus e diz assim: vocês ferem, né, a lei de Deus por causa de dogmas humanos, né, e preceitos de homens, né? Quando ele fala lá que eles fazem a oferta, né, santa, e não honrar o pai e a mãe, então, porque eles diziam que a oferta santificava o altar, e na verdade a gente sabe que não é isso. O que santifica a oferta é o altar, né? O que santifica a nossa vida, o que purifica a nossa vida é o altar, tá bom? As pessoas que acreditam que ser um crente verdadeiro é ser descolado, é ter uma roupa legal,
ela esquece que Deus não vê como o homem vê. A Bíblia diz que ele não rejeita um coração contrito. Então, o fato é que no fim de todas as coisas, Deus diz que vai revelar os segredos do coração do homem, as intenções, as motivações. Eu posso parecer um autêntico crente, né? Seja qual for a cultura que eu tiver inserido, né? Na época da minha bisavó, o verdadeiro crente era aquele que se separava de muitas coisas, que andava com a roupa muito ornamentada. Chegou um tempo em que as pessoas não podiam cortar cabelo, não podiam fazer barba, depilar sovaco, né? Enfim, e isso era santidade, né? E hoje a gente traz a verdadeira religião como se tivesse simplesmente no fato da liberdade. Não, irmão. O primeiro que, trazendo uma tradução para a religião, né, isso eu ouço muito vindo da origem dos estudos católicos, que é o religar a Deus, né? E esse religar a Deus, ele não veio por causa de uma roupa Y, X ou Z, ou até mesmo por causa de uma maneira de se portar. Pelo contrário, o religar a Deus, ele veio por causa do sacrifício de Cristo, que nos religou, nos reconciliou com o Senhor, né? Por andarmos nessa justiça, andarmos naquilo que Ele fez, né? E cumprirmos as suas palavras, né? E Ele manda a gente viver em espírito, ele manda a gente viver em amor, Ele manda a gente cuidar um do outro. Então, o fato é que aqueles que acham que não são religiosos porque têm uma vestimenta mais descolada, tal, acabam também se tornando religiosos e até gerando segregação, separação daqueles que conseguem buscar a Deus usando um outro tipo de vestimento, um outro tipo de doutrina, conseguem ter um coração puro. Tá? Então, o que Deus não rejeita de fato é o nosso coração. Se o teu coração é puro e você não se sente superior ao teu próximo, mas você ama o teu próximo como a ti mesmo, ou mesmo como Jesus ordena, né? Novo mandamento vos dou, ame o teu próximo como eu vos amei, né? Jesus sendo maior do que nós, né? Ele nos amou, Ele nos perdoou. Ele tratou o mais fraco, né, como o mais fraco e se colocou até na condição de mais fraco para poder nos ajudar, né, para poder nos levar a Deus, tá? Então, eu queria que você meditasse nisso, né? Jesus não te chamou para segregar, para separar, para dividir nesse sentido, né, dentro da igreja. Né, facções, né, e o apóstolo Paulo até diz, é importante que tenha para que se saiba quem de fato é do Senhor. Mas quando ele fala isso, ele não está falando de segregar por causa de vestimentas exteriores, né? Foi contra isso que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar contra homens, né, que se diziam conhecedores de Deus, mas eram sepulcros caiados. E eu vou liberar um outro vídeo, né, sobre esse assunto, sobre farisaísmo, sobre o que Jesus veio fazer, trazer alguns pensamentos, e eu não vou me delongar nesse texto, né, nesse vídeo. Eu queria que você meditasse, né, que a verdadeira religião é amar o órfão, amar a viúva, é fazer o bem. Essa é a verdadeira religião. O que nos religa a Deus, né? De fato a gente ser a luz deste mundo, a gente explanar, externar a misericórdia, né? Jesus diz assim, quando vão entender que sacrifício eu não quero, mas eu quero misericórdia, então ande em amor, né? Contra o amor não existe armas, tá bom, irmãos? Queria deixar essa mensagem, quero dizer que Deus te ama, independente se você usa terno, se você não usa, se você usa camiseta, né? Ou você usa gola polo, ou se você usa camisa,
né? Deus, ele olha o teu coração, ele sonda as intenções do teu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo esquadrinha o coração do homem. Então, seja purificado pelo Senhor, que as tuas intenções sejam purificadas pelo Senhor, amém? Que Ele possa te conduzir e te ajudar a caminhar de fato, né, pelos interesses do Senhor, que não sejam interesses pessoais, mas sejam interesses coletivos, como igreja, como eclésia, né? Nós temos que andar em prol do próximo, em prol daqueles que ainda não conheceram a salvação, que precisam conhecer a salvação, em prol do necessitado, em prol do carente, em prol do aflito. É claro que não é isso que gera a salvação. O que gera a salvação é nos escondermos, né, em Cristo, é estarmos cobertos com o sangue de Cristo, debaixo da justiça dele. Mas assim como em outros vídeos eu já falei isso, fomos salvos pela graça para as obras, né? As pessoas têm que olhar em nós não só um discurso, não só vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim, não. Tem que ser uma conduta diária, tem que ser uma vida diária, né? Seja obediente ao Espírito Santo, ele vai te conduzir, vai te direcionar a fazer boas obras. Não esqueça, Cornélio, o primeiro gentil a ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que as suas orações e as suas esmolas estavam em memorial diante de Deus, né? Então Deus escolheu aquele homem primeiro porque ele já cria em Deus, ele já buscava a face do Cordeiro, ele já queria uma salvação. E segundo, aquele homem já tentava andar de acordo com os preceitos do Senhor. Mas mesmo isso tudo não foi o bastante para que ele fosse de fato livre. Ele teve que receber Cristo. Cristo é o mediador, tá, irmãos? Lembre-se que quando Deus manda Moisés para libertar o povo, Moisés foi como libertador, uma tipificação de Cristo, tá? Moisés foi lá, resgatou o povo da escravidão, né? E conduziu o povo para adorar ao Senhor, para ter comunhão com o Senhor, né? Mas nessa condução você vai ver que quem conduzia de fato era a nuvem, né? Era a coluna, que é uma representação do Espírito Santo, viu? É essa coluna, é essa nuvem, é o Espírito Santo que vai te conduzir à verdade, né? Do que o libertador está querendo te libertar, né? A Bíblia diz que quem testemunha de Cristo é o Espírito Santo. É Ele que vai falar daquilo que a gente não sabe, Ele que vai trazer ao nosso coração, Ele que vai revelar o nosso coração. Então, a vontade de Deus, e a gente vê nesse texto mais na frente, é se revelar ao homem, né? Ele fala assim, Moisés, santifica o povo porque eu vou me manifestar. Deus vai se manifestar. Deus quer se manifestar, Deus quer ter comunhão. Então não faça como aquele povo, né? Aquele povo, quando Deus falou isso, disse para Moisés, olha Moisés, nós estamos com medo de Deus. Quando Deus ele veio, se manifestou, né, em glória, em poder, o povo ficou com muito medo, porque era assim que eles viam a Deus, né, um Deus de longe, um Deus distante. E eles disseram para Moisés, olha Moisés, tudo que Deus falar nós vamos cumprir, mas não fale nós com Deus, fale tu com Deus, porque senão nós vamos morrer. Deus nunca disse que ia matar o povo, mas o povo via assim Deus, né? Ao contrário daquele povo, Moisés entrou na nuvem, né? Apesar da nuvem ser escura, ser densa, trevas, assim que diz o texto, Moisés entrou, Moisés confiava em Deus, Moisés era amigo de Deus, né? Então seja amigo de Deus, não confie no que você está vendo, não importa se está tendo trovão, raio, tempestade, cara, Ele é bom, Ele quer se relacionar com você, entendeu? E não é o teu externo que vai te distanciar de Deus, né? Tem um texto que diz, o que nos separará do amor de Deus, né, de Cristo, é a tristeza, né, é a tribulação. Não, irmãos, nada pode nos separar quando de fato você entender que por meio desse novo e vivo caminho você tem acesso, não sem sangue, claro, você precisa de Cristo para entrar neste lugar, mas este lugar já está disponível porque Ele preparou para você, amém? Queria que você meditasse nessa palavra, que você pensasse nessa palavra. Era uma mensagem rápida, né? Mas às vezes eu não consigo trazer isso de forma muito simples,
tá? Você que se sente acusado, você que se sente querendo ser inserido em um grupo, eu quero te dizer que o que te insere na presença de Deus é o teu coração, é a tua intenção de ser livre, é a tua intenção de adorá-lo, né? Moisés disse para Faraó: deixa o meu povo ir adorar. Então eu quero dizer, Jesus já veio, te resgatou, e ele diz: vai, adore ao Senhor, né? Adore ao Senhor com júbilos, com os cânticos, com salmos, com louvores. Adore ao Senhor. E você vai ver que ele sim quer ter comunhão com você o tempo todo. Não olhe para Deus como aquele povo olhou para Deus. Deus não está aqui com braços de ferro querendo te condenar ou te julgar. Ele quer se relacionar. Jesus disse: eu vim para que todos te conheçam e conheçam a ti, né, como Pai. Tá? Ele é um paizão que sim, quando necessário ele vai corrigir a gente, porque senão a gente se perde para o nosso bem. Tá? Porque ele bem sabe os planos que tem para nós, planos de bênção, tá? Então, mas apesar dessa correção, vem sobre a nossa vida também uma condução, uma direção, um encaminhamento, e é isso que Deus quer para a tua vida, independente de como você acha que é a vestidura, ou a maneira, a forma de falar. Irmãos, olha a diversidade que eram os apóstolos, né? Cada um tinha uma conduta, uma forma, uma maneira, e Jesus não rejeitou nenhum deles. O próprio Tomé, né, que disse que não acreditaria se não tocasse, né? Então, e Jesus não rejeitou ele. O próprio Pedro, que disse que não negaria, e negou, Jesus não rejeitou ele, sabe? João ficou caladinho e não negou, e Jesus também não rejeitou ele. Então não importa. Não se compare com as pessoas, se jogue em Deus, entra nessa água, mergulha em Deus, queira conhecer mais o Senhor, se aprofunda no amor dele, né? E ele vai começar a mudar. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vai nos ressuscitar, e o último inimigo é a morte, ou seja, a distância do homem com Deus. O último inimigo que Deus tem para vencer de nós é a separação, e ele diz que o mesmo Espírito que vai ressuscitar o nosso Espírito também vai ressuscitar a nossa carne, ou seja, a nossa alma. Ele veio salvar a alma do homem, tá bom? Medite nessa palavra, pense nessa palavra. Eu quero dizer que você é amado do Senhor, você é amada do Senhor, tá? Não importa se você gosta de usar camisa social, se você gosta de adorar o Senhor de joelho ou de em pé, contanto que o teu coração seja um altar. Cara, se teu coração for um altar, ele vai queimar aí, entendeu? Não importa se você é gordinho, careca, magrinho, não importa. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o teu coração, a intenção do teu coração, e Deus não leva em consideração a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento do homem a respeito de algumas coisas, tá bom? Então peça para que Cristo se revele a ti, peça para que o Senhor se revele a ti, e ele vai se revelar, e de glória em glória, ou seja, de bondade em bondade de Deus, você vai ser aperfeiçoado na estatura de varão perfeito, e você vai conhecer o amor de Deus. Amém? Curta essa mensagem, compartilhe, leve a outras pessoas, e não esqueça, não é o tipo de roupa, não é o tipo de vestimento, não é a forma que você fala, não é o teu estereótipo, mas é o teu coração, é a real intenção do teu coração, e ele sabe de fato, porque a Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração. Amém? Tenha um ótimo dia, o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça, né, a sua luz sobre ti, a sua justiça sobre ti, a sua bondade sobre a tua vida. Eu te amo em nome de Jesus. Vamos levar o amor e a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a verdade a outros corações. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe. Amém? Fica na paz.